Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje dando sequência ao meu projeto de leitura da Bíblia, hoje farei a leitura da Bíblia brasileira com introduções acadêmicas, hoje dando continuidade ao livro de Mateus, a partir do capítulo 12, que aqui diz como título a parábola dos lavradores maus, versículo 1 diz: Depois começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles o fruto da vinha. Mas eles, agarrando-o, o açoitaram e mandaram embora sem coisa alguma. Tornou a enviar-lhes outro servo, e a este o feriram na cabeça e o carregaram de afrontas. Enviou ainda outro, e a este mataram. E enviou muitos outros, a alguns dos quais açoitaram e a outros mataram. Restava-lhe ainda o seu filho amado. A este enviou por último, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará o senhor da vinha? Virá e exterminará os lavradores, e entregará a sua vinha a outros. Nunca leste sequer esta passagem da Escritura. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porque perceberam que contra eles proferia esta parábola. Deixando-o, retiraram-se. A questão do tributo, versículo 13. Depois, eles lhe enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma palavra. Estes, vindo a ele, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não te deixas levar de respeitos humanos, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito ou não pagar tributo a César? Pagaremos ou não pagaremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para eu vê-lo. Eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Admiravam-se muito dele. Versículo 18. Os saduceus e a ressurreição. Vieram ter com ele alguns saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, e fizeram-lhe esta pergunta: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, deixando mulher e não tiver filhos, seu irmão casará com a viúva e dará sucessão ao falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar sucessão. O segundo desposou a viúva e morreu, não deixando sucessão. E, do mesmo modo, o terceiro, assim, nenhum dos 7 deixou sucessão. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será ela mulher? Pois os 7 casaram com ela. Respondeu Jesus: Não provém o vosso erro de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens casam, nem as mulheres são dadas em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, na passagem concernente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. O grande mandamento, versículo 28. Chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Disse-lhe o escriba: Na verdade, mestre, disseste bem que ele é um, e não há outro senão ele. E que o amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e o amor ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia falado sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. Ninguém ousava mais interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi, versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama-lhe Senhor, como é ele seu filho? A multidão ouvia-o com prazer. Jesus censura os escribas, 38. Dizia-lhes em seu ensino: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, de ser saudosos nas praças, e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e fazem, por pretexto, longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. A oferta da viúva pobre. Sentando-se Jesus em frente do gasofilácio, observava como o povo deitava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos deitavam grandes quantias, mas, vindo uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valem 1 quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais nos gasofilácio que todos os ofertantes, porque estes deram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para o seu sustento. Mateus capítulo 13, o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que edifícios! Disse-lhe Jesus: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra que não seja derrubada. O princípio das dores, versículo 3. Estando eles sentados no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe em particular Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus começou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, pois vos hão de entregar aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas, e haveis de comparecer diante dos reis de governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte a seu irmão, e um pai a seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Sereis também odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando, porém, virdes a abominação da desolação, estar onde não deve, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça, nem entre para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tomar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai que não suceda isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos, que ele escolheu, os abreviou. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou Ei-lo acolá, não acrediteis. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios,
para enganar os eleitos, se possível for. Estai vós de sobreaviso, de antemão vos tenho dito todas as coisas. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades celestes serão abaladas. Então será visto o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e ajuntará os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. A parábola da figueira. Aprendei a parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos já estiverem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Mas daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão só o Pai. Exortação à vigilância. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem em viagem num país estranho, tendo deixado a sua casa e tendo dado autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, tivesse mandado também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se de tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos ache dormindo. O que digo a vós, digo a todos, vigiai. Essa daqui então foi a leitura de Mateus, capítulos 12 e 13, aqui na Bíblia, tradução brasileira com introduções acadêmicas. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.